Olá pessoal, meu nome é Bruno Azevedo, eu sou esse da SonicWall e hoje eu quero falar para vocês como é que você pode manter o seu ambiente protegido contra ransomwares utilizando o Capture Client da SonicWall. O Capture Client ele é um antivírus de próxima geração da SonicWall que tem capacidade de proteção baseada no comportamento da ameaça. Então ele traz para você o benefício de, independente se o malware é conhecido ou não, se é um zero day ou não, ele tem capacidade de fazer a proteção das suas estações e dos seus servidores. Eu quero mostrar na prática como é que ele funciona. Então eu montei essa estação aqui, onde eu tenho alguns arquivos, por exemplo, alguns arquivos que o usuário utiliza para trabalhar, tá? Alguns deles já estão abertos, inclusive. E eu vou executar um malware nessa estação. Tá? Lembrando que o Capture Client, o antivírus de próxima geração da SonicWall, está instalado nessa máquina com a política no modo Detect. Ou seja, ele vai detectar toda a atividade maliciosa do ransomware, porém ele não vai bloquear. E o objetivo realmente é que a gente execute o ransomware, deixe ele criptografar os arquivos para a gente utilizar a funcionalidade de rollback do Capture Client para você voltar a estação para o último ponto dela antes da ameaça ser executada. Então você vai ter todos os seus arquivos descriptografados e a máquina vai voltar com a saúde dela restabelecida. Vamos lá? Eu trouxe para essa máquina esse arquivo, que é o arquivo do WannaCry. É um malware que ficou muito famoso pelo fato dele criptografar e ele se espalhou mundialmente. Né? Então é um ransomware que se espalhou mundialmente. E o Capture Client já identificou esse executável. Já identificou que tem uma atividade maliciosa e que não é um arquivo confiável esse aqui. Porém, como eu tinha comentado, ele está só em modo Detect. Tá? Então vamos executar aqui o malware e ver o que vai acontecer. Provavelmente, durante a execução, o Capture Client vai disparar alguns warnings, mas tudo bem. A gente vai ignorar por enquanto, porque o objetivo é que a máquina realmente seja infectada. Começou o processo de infecção do WannaCry. Bem rápido. Para sua rede ser infectada é questão de segundos. Lembrando que infectar essa máquina, o WannaCry ele se espalha lateralmente. Então ele utiliza o SMB do Windows para executar as máquinas da rede. Bem, observem. Então, os arquivos foram criptografados. Vou tentar abrir eles aqui na sequência. Eu já tenho uma tela aqui que pede para que eu deposite um valor em dólar nessa conta de Bitcoin. E a partir daí eu recebo a possibilidade de descriptografar. Eu receberia, em teoria, a chave de descriptografia do ransomware. Porém, a gente não quer isso. A gente quer manter o nosso ambiente protegido sem negociar com o criminoso. Vindo para a console de gerência do Capture Client, nós identificamos logo no dashboard que tem uma máquina infectada e que essa máquina possui 7 ameaças ativas. Aqui a gente consegue ver, ter um overview do histórico de ameaças que aconteceu e ter o overview também de todos os clientes que estão online. Tá? Além de uma série de outras funcionalidades aqui, vou mostrar alguma delas para vocês. Vou clicar aqui na parte de Analytics e em ameaças. Eu quero fazer um filtro nas ameaças que estão ativas na minha rede. Então observem que o filtro aqui é para as ameaças ativas, somente que foram consideradas como sem solução. No caso, eu tenho, por conta do WannaCry, eu tenho uma série de processos considerados maliciosos aqui. Tá? Como já é bem conhecido, esses processos, eu simplesmente quarenteno eles. E esse último processo aqui, que é o WannaCry em si, eu tenho que fazer o rollback para que a estação
volte para o último ponto de restauração dela e eu consiga recuperar os arquivos criptografados. Então eu vou clicar naquele último processo e a partir daí eu vou conseguir fazer o rollback. A partir do momento que você clicou na ameaça, você vai ter uma tela com todas as informações do que aquele malware fez na estação do usuário e como você pode resolver aquele problema. É bem simples, mas antes de resolver eu quero mostrar aqui para vocês. Por exemplo, você consegue ver todo a linha histórica de processos que aquele malware executou, como ele funciona, você consegue ter uma análise forensica do que aconteceu e uma série de detalhes sobre aquela ameaça. No caso aqui, WannaCry. Então a gente tem uma análise forensica em tempo real, de uma forma bem prática e automatizada. E para resolver esse problema, como a configuração da política para aquele cliente foi como detect, vou ter que fazer manualmente por ter sido feito dessa forma. Então vou clicar aqui em rollback. O comando foi enviado já para o agente. E eu vou abrir a estação novamente. A gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer aqui dentro dessa estação. Bem, observe, alguns arquivos aqui já apareceram de volta. O endpoint está pedindo para eu dar um reboot na máquina, eu vou aprovar. E a partir daí a gente vai ter todos os nossos arquivos restabelecidos. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês a estação de trabalho com resultado final depois que a gente fez o rollback através da console do Capture Client. Então a estação, vocês observem que não tem mais WannaCry. O Capture Client está mostrando 100% compliant e sem ameaças. Quando a gente vai em Threats, a gente consegue ver que as últimas ameaças detectadas foram resolvidas. Tá? Então o Capture Client ele protegeu a estação e recuperou os arquivos que tinham sido criptografados pelo Hansel. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, é só falar com o seu representante SonicWall. Muito obrigado.